Boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa, aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite, muito obrigada pela companhia. Estamos novamente reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis para mais uma palestra, recebendo na noite de hoje a nossa companheira Cida Mello, que traz como tema para a nossa reflexão os desafios nos fazem evoluir. Então, eu acho que a Cida, pelo tema da palestra, pelo título, nos traz informações para que a gente reflita bastante a respeito desses desafios que todos nós enfrentamos durante a nossa caminhada. Cida, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite tão prontamente, e o microfone é todo seu. Boa noite a todos. Os presentes, os virtuais. Eu agradeço a Deus nosso Pai a oportunidade de estar aqui, ao convite da casa, e peço a Jesus nosso Mestre que faça de mim instrumento das suas palavras. Bem, para começar a falar do tema da noite, eu trouxe uma pequena história para contar para os senhores. Havia um mosteiro que era referência entre os seus pares. Dali saíam os melhores discípulos, os melhores projetos, as pessoas que eram atendidas sempre estavam mais satisfeitas, enfim, tudo servia de exemplo aos demais. E este mosteiro seguia tão bem porque era dirigido por um monge que era tido como sábio entre os demais. E por muito tempo foi assim. Mas com o passar do tempo, ele se deu conta que já estava bem velhinho e precisava preparar um sucessor para que aquilo pudesse continuar caminhando a contento, atendendo a comunidade, criando discípulos com condições de dar continuidade às atividades, fosse ali ou em outro lugar. Mas para isso ele pensava, como poderei selecionar alguém não sendo injusto? E aí ele traçou um plano. E desse plano, ele considerou 3 pontos muito importantes. E o primeiro deles, ele considerou a importância de cuidar de si. Imagine que ele usou o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sedes Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito. Pois ele achava importante, sim, que se cuidasse do corpo. E por que cuidar do corpo? Bem, pensava ele, se somos espíritos eternos, e para estar encarnado aqui na Terra, precisamos de um corpo, o maior presente que Deus nos deu, entre tantos outros que recebemos diariamente, é este corpo. Este corpo lindo, este corpo maravilhoso, este corpo perfeito, este corpo que age, este corpo que me permite pensar, porque alguns de nós ficamos constrangidos por pequenos detalhes e passamos a vida infelizes, porque não temos a altura desejada ou não temos o peso em que a moda determina, a cor do nosso olho não é a cor mais bonita. E estes pequenos detalhes acabam trazendo aquela névoa no nosso dia a dia e não nos permitindo viver intensamente. Bem, quando ele então se propõe a passar a observar cada um dos seus discípulos, ele começa observando a aparência. E sim, a aparência no sentido de cuidados, e não aquele visual que nós nos preocupamos. O cuidado, sim. Que tipo de cuidado? Começando pela higiene. Nossa, mas nós vamos falar de higiene aqui hoje? Ah, sim, vamos. E sabe que higiene? Começando pela higiene do corpo. Aquela higiene que a gente faz, simples e básica, com água e sabão. Quem não adora chegar em casa depois de um dia louco na rua, trabalhando, pegando condução, calor, atropelos, e tomar aquele banho refrescante? Nos sentimos outra pessoa minutos depois. Ou então,
naquele dia de muito frio, que estivemos na rua trabalhando, andando, tomando chuva, enfim, todo aquele sofrimento. Aí chegamos em casa e encontramos aquele banho quentinho, reconfortante. Depois disso, um caldinho, então, melhor que isto, só a cama. Mas, enfim, este banho que nós tomamos, que é com água e sabão, às vezes um sabão de marca, às vezes um sabão mais simples, mas não importa. Depois disso, o que nós queremos? Nos perfumar. E de que forma? Usando uma colônia, não é? Nós, mulheres, principalmente, pegamos lá o borrifador e por todo o corpo, não é? E nos sentimos maravilhosas. Agora, será que só essa higiene é suficiente? Bem, ele achava que não. A higiene da alma também, ou do espírito, como quer que queiramos falar. E aí, como é que ele entendia e ele observava em seus discípulos esta higiene? Bem, vocês já ouviram aquele ditado que diz assim: eu lavei a alma. Bom, normalmente quando a gente diz isso, a gente lavou de lama, na verdade, porque a gente às vezes já vinha aborrecido, chateado, invocado, enfim, todas aquelas coisas negativas, e chegamos para alguém e falamos tudo o que pensamos, que queremos e o que não queremos também. E depois o que acontece? Nos arrependemos. Então não é exatamente disso que ele dizia. Quando ele dizia em lavar a alma ou lavar o espírito, ele queria dizer o seguinte: pararmos e conversarmos com o Mestre. Porque ele, entre aspas, tudo aceita. O que quer dizer tudo aceita? Hoje eu fiquei chateado porque ele me fez isso, aquilo, outro fez aquilo, enfim. Eu preciso desabafar, eu preciso pôr para fora, porque a gente sabe que também se eu engolir um girino, logo terei um sapo no estômago. E então, com o Mestre, sim, eu posso desabafar. Senhor, hoje eu fiquei tão chateada porque aconteceu isso eu não merecia, eu ouvi esse desaforo. Olha, a pessoa me fez essa desfeita, porque ainda como seres imperfeitos, nós permitimos que o outro interfira no nosso estado emocional. E aí, então, nós contamos tudo para o Mestre. E depois que contamos tudo para ele, nós ficamos mais leves. Bom, isto daí representa a água do banho no nosso corpo. Quando você primeiro passa a água, você já sente o alívio. Aí vem o sabonete para tirar a craca, não é? O sabão. E aí, no caso da alma, o que vem depois desse desabafo com o Senhor? A prece. Falamos tudo o que queríamos a Ele, aliviamos o nosso coração e fazemos a prece. Para selar aquela paz, para ficarmos totalmente tranquilos, para podermos repousar ou iniciar o nosso dia de trabalho, ou não importa. Esta é a forma de lavar a alma, sem nos arrependermos, sem depois achar, o que eu fiz não deveria ter feito. Bem, só isso? Não. Nós também precisamos perfumar a alma. E como é que nós perfumamos a alma? Bem, aí, pela renovação das atitudes, a mudança das nossas atitudes, senão de nada vai adiantar, a gente vai repetir tudo de novo. E esta higiene é completa, higienizamos o nosso corpo, olha lá, o capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. Ou seja, eu tenho que cuidar deste veículo que permite que o meu espírito se manifeste. Mas o meu espírito merece um corpo bem cuidado. Bem, era só isso que ele observava? Não. Aí ele passou a observar nos seus discípulos também como eles se alimentavam. Porque a gente sabe, todos nós em algum momento, às vezes com constância, às vezes de vez em quando, somos glutão, ou às vezes cortamos tudo. Não vou comer mais nada porque agora eu quero emagrecer, ou seja, não há equilíbrio. E não há hoje o que se dizer que não sabíamos, porque hoje a mídia está aí, as palestras, as escolas, as revistas, tudo nos orienta para uma alimentação saudável.
E normalmente a alimentação saudável, eles não dizem corte pela raiz aquilo que você gosta, mas sim coma com equilíbrio. E desta forma, nós seremos pessoas mais saudáveis, porque o nosso espírito merece um corpo saudável. E hoje, pela própria ciência, nós sabemos que, aliás, eu assisti esta semana uma palestra de uma médica lá no CIE, e ela ratificou dizendo que de 70% a 97% dos problemas de saúde que nós temos é provocado por nós mesmos. Inclusive a parte genética, cada dia eles entendem que diminui ainda mais. Até podemos ter, sim, a tendência, a potencialidade do nosso organismo, mas se nós não dispararmos o gatilho, nós enfrentaremos a nossa jornada terrena inteirinha sem desenvolver aquela doença. Então, haveremos de ficar atentos a isso. A alimentação saudável promete um corpo íntegro, saudável, com possibilidades de cumprir a nossa jornada integralmente. Bem, mas ele acompanhava também o comportamento no trabalho de cada um daqueles discípulos, né? Como é que eles atuavam? Porque ainda entre eles havia aqueles que davam ordens e havia também os que recebiam. E como é que agia cada um daqueles que dava ordem? Era com arrogância, com imposição? Era com carinho, era com tato? Era com o cuidado, como um professor ensinando, fazendo as correções na hora certa? E aqueles que ainda estavam no papel de subordinado, acatavam as ordens de forma tranquila, resmungavam, faziam as coisas com má vontade? E não sei por que isso às vezes nos traz assim uma certa reflexão. Porque como somos nós no nosso dia a dia, né? Algumas pessoas são privilegiadas porque fazem o que amam. Mas isto não impede que a gente ame o que a gente tem que fazer. Isto depende simplesmente de uma escolha, de eu entender que se eu não faço o que eu amo, eu posso amar aquilo que estou fazendo, porque neste momento a vida só me permitiu fazer aquilo para que eu possa trazer o pão nosso de cada dia para o meu lar. Ah, sim. Mas ele observava também cada um dos seus discípulos no comportamento e se desfrutavam de horas de lazer. Puxa, lazer também é importante? É, porque o lazer também representa a saúde. Aqueles que cumprem uma jornada adequada, aqueles que hoje, porque pela correria da vida moderna, hoje nós nos preocupamos mais com o ouro do que com a nossa saúde. Ganhamos sim muito mais para depois gastar tudo com a nossa saúde. E sabemos que se todos nós dermos o tempo necessário para o lazer, para relaxar, para refletir, para pensar sobre a vida, para admirar a natureza, porque muitos de nós acham que o lazer representa gastar. Bem, isto não impede que gastemos, e se tivermos, por que não? Trabalhamos, somos merecedores, mas às vezes, mesmo trabalhando, momentaneamente, não temos recurso para isso. Mas se formos observadores, encontraremos muitas opções de lazer bem em conta e às vezes até gratuita. Ou seja, há possibilidade sim, nem que seja sentar na praça, naquela hora gostosa que o sol está se pondo, ou logo no amanhecer, para observar a natureza, aquele pássaro que está cuidando do seu filhote, e isto serve para simplesmente desligar aquela aceleração mental e que, consequentemente, nos dando a tranquilidade de pensamento, trará tranquilidade para o nosso coração, a nossa pressão tende a baixar, a calma se instalar e nos sentirmos em paz. Isto é um medicamento. Bem, aí ele observava também o modo de cada um fazer a sua prece. E aí, falando em prece, a gente pode pensar em 3 situações, né? O local, as palavras e o momento.
É claro que, quando nós nos deparamos com um local como este, fica muito mais fácil, porque a vibração já é uma vibração de prece, né? Todos estão em sintonia, então o ambiente está preparado. Mas, primeiro que nós não temos um ambiente assim todos os dias. Às vezes, nem essa uma vez por semana nos é permitido por algum motivo. E aí, como é que fica? Então, não faremos a nossa prece? E quanto às palavras? Bem, alguns de nós, se for convidado para vir aqui à frente, já não haverá mais prece, porque não tem coragem, porque acha que para fazer a prece se precisa de palavras bonitas. Mas nem sempre as palavras bonitas têm conteúdo, muitas delas são vazias. Todos nós sabemos que o verdadeiro momento de prece, e acho que cada um de nós já viveu, é aquele momento em que há uma dor emocional muito grande. E naquele momento, quando nós nos conectamos com o Senhor, às vezes não sai palavra nenhuma. E este silêncio é uma das melhores e mais profundas das preces que nós fazemos. Portanto, não devemos nos preocupar com as palavras que usamos, porque o Mestre não mede a nossa fé, a nossa necessidade, a nossa confiança, a nossa esperança pelas palavras que falamos e muito menos pela beleza delas. Senão, todos teríamos que ser catedráticos, fazer curso de oratória, fazer mestrado, doutorado e só aí falar com ele. Bem, e o momento? Algumas pessoas ficam preocupadas, mas será que agora é o momento? E aí, há umas 2 ou 3 semanas atrás, me ocorreu um fato interessante. Eu marquei um compromisso numa sexta-feira de manhã no Jabaquara, 9 horas da manhã. E eu estou aqui no Tatuapé. Optei, na véspera, por ir de metrô. Sexta-feira de manhã, acordei e estava chovendo. Aí eu conheci o metrô, na sexta-feira, 7 horas da manhã, num dia de chuva. Muito bem. Depois de passar 10 trens e não conseguir entrar em nenhum, eu disse, bom, agora eu vou, porque senão eu vou me atrasar. E aí eu já comecei a ficar agitada. Então, no 11º, eu ergui o pé, porque você não precisa dizer, eu vou caminhar, o pessoal te leva. Eu ergui o pé, quando eu ergui, coloquei dentro do vagão, pus o pé no chão. Ergui o outro pé. Gente, eu calço 33. Quando eu tentei abaixar o pé, não tinha espaço. Eu fiquei com o pé no chão e o outro no ar. Muito tranquilo, não tinha como segurar, porque eu não alcançava, mas também não precisou, porque tinha gente a toda volta. E gente, todo mundo mais alto que eu. No primeiro momento, a bolsa aqui, a mão ficou presa, eu estava assim, imagine, com o pé erguido aqui, e pensando, o primeiro pensamento que veio é, Senhor, se acontecer alguma coisa agora, pode parar, antes de completar. Aí, veja, isto era 7h30, 15 para as 8, compromisso às 9, eu estava começando o dia, então eu podia escolher. Já de manhã estragar o meu dia com os pensamentos negativos ou eu não tive dúvidas. Não precisei me segurar, porque quem estava à minha volta toda me segurava. O chão não tinha mesmo. Eu fechei os meus olhos e entendi que aquele era um momento. E aí eu comecei a conversar com o Senhor. E foram 3 estações que eu passei tranquilamente, conversando, orando, para poder me tranquilizar. E depois de 3 estações, o meu pé foi descendo, alcançou o chão, eu, obrigado, Senhor, pronto, desliguei. Não me desliguei dele, mas daquele momento de prece, porque eu já estava fortalecida, segura, confiante e pude tocar o meu dia. Então, o momento de prece, ou como fazemos, o local, as palavras e o momento, todo e qualquer, não importa, basta que sintamos necessidade, às vezes só, obrigado, Senhor, por ter enfrentado alguma coisa que a gente achou que não ia conseguir, por ter nos dado coragem, por ter nos aliviado na ansiedade. Poucas palavras, às vezes só o silêncio do nosso coração agradecido.
Bem, uma outra coisa que ele observava em cada um dos discípulos era se havia sorriso no rosto daquelas pessoas. Porque nós sabemos que o sorriso é, sim, muito importante. O sorriso abre portas, o sorriso torna a nossa vida mais leve, né? E eu sei que em outras palestras, mesmo aqui, eu já falei da musculatura da sedução, principalmente para nós mulheres. Porque quando a gente está emborrecida, está com aquela cara brava, o nosso semblante cai e envelheceu 10 anos. Agora, ao contrário, se a gente sorrir, mas sorrir com naturalidade, olha, aqui subiu, é a musculatura da sedução, rejuvenesceu 10 anos. 10 para lá, 10 para cá, 20 anos cirurgia plástica natural, não é? Aí eu vi uma palestra e que eu achei muito interessante. O palestrante falava do sorriso e ele dizia assim: mas o sorriso tem que ser natural, espontâneo. E aí ele punha no data show, oxe, agora que eu vi que eu estou lá, a foto de uma mulher, uma amiga dele, né? E ele dizia assim: todas as palestras que eu falo do sorriso, eu ponho a foto da minha amiga. E essa amiga era uma mulher de meia idade, loira, uma mulher bonita, né? Sorrindo. E ele disse, eu liguei para ela e disse assim: olha, todas as palestras sobre sorriso, eu ponho a sua foto para mostrar para o pessoal. Só que tem uma coisa boa e uma ruim, ou uma positiva e uma negativa. A positiva é que eu mostro para o pessoal: olha, gente, que sorriso lindo, é um sorriso natural, é assim que tem que ser, porque rejuvenesce e tal, e aí falo muita coisa. Mas o lado negativo eu digo: vocês querem ver como eu provo que o sorriso dela é natural? Aqui, olha os pés de galinha aqui. Então eu mostro para todo mundo os seus pés de galinha. Aí eu pensei o seguinte: bem, eu até posso pensar em fazer qualquer plástica daqui para frente, mas tirar os pés de galinha, nunca, porque ele vai garantir o nosso sorriso natural, né? O nosso sorriso espontâneo que abre portas, que conquista pessoas, enfim. E depois disso, a outra coisa que ele observava era o otimismo de cada um. Aliás, sorriso e otimismo, ele parece até que caminha um pouquinho junto, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa otimista carrancuda. E uma pessoa sorridente, alegre, espontânea também que seja uma pessoa mal-humorada. É claro que dentro desse otimismo, ele observava aqueles que eram realistas, né? Porque senão você está num prédio e pensa: vou esperar o elevador, não, eu sou otimista, daqui eu... E aí a gente cai os 10 andares lá embaixo. Não, é o otimismo com realidade, sabendo que é possível a gente lutar por aquilo, a gente acreditar, né? É ter o nosso pensamento otimista. Por quê? Nós podemos escolher sempre também o nosso tipo de pensamento. E quem tem um pensamento negativo, e nós sabemos das ondas magnéticas, tudo aquilo que a gente estuda dentro da doutrina e está ali explícito para a gente, são vínculos que nós fazemos. Então, se o nosso pensamento é negativo, com o que é que nós vamos nos ligar? E alguns de nós depois dizem: não, é o meu obsessor. Não, primeiro que ele não é seu, não se apodere dele. Pense no meu em coisas boas, né? Aquele eventual obsessor até pode se tornar, entre aspas, o meu, se eu tenho sintonia com a forma dele pensar e ver o mundo, ainda que seja lá do plano espiritual. Aliás, tem o obsessor encarnado também, ou seja, aquela pessoa negativista que você está sempre ali do lado e convivendo. Como é que a gente começa a se sentir? Assim também, desanimado, aborrecido. Isto não quer dizer que a gente deva se afastar do outro, não. Nós podemos estender a mão, mas é claro que para isso há um limite, se o outro quiser ser ajudado. Porque às vezes a gente chega, dá um toque e fala: olha, não pode ser assim, precisa mudar. Você vê, isso está te prejudicando no trabalho, isso está te prejudicando nas relações familiares, nas relações sociais. Mas tem aquele que diz: não ligo, eu sou assim mesmo, é a síndrome da Gabriela, né? Então, a gente vai deixar a pessoa viver a vida dela e vamos continuar a viver a nossa. E muito importante, então, estar atento ao tipo de pensamento que nós temos. Como aquele dia no metrô, eu tive que escolher, eu só tinha 2 opções. Ou eu me apavorava com a situação, ou
eu mudava o pensamento. E foi maravilhoso quando eu me sintonizei ao mestre. Graças a Deus não aconteceu nada. Todos os dias todo mundo enfrenta isso. Raramente acontece alguma coisa. É claro que o raramente a mídia divulga constantemente. Uma outra preocupação que nós temos que ter, porque se nós nos focarmos aquilo que a mídia mostra, nós estamos vendo que o mundo está acabando, e nós sabemos que não está acabando. Nós podemos estar vivendo um momento de transição, de um mundo de provas e expiações. Não é verdade? Não é isso que o Evangelho nos diz? É um momento de transformação. E nós, então, precisamos ajudar, apoiar e pensar de forma positiva, acreditando que, apesar de tudo que a gente vê aí, o mundo está melhorando, porque nós, como sociedade, estamos vivendo mais, temos mais recursos, temos mais informações. O que nós não tínhamos no passado, provavelmente, eram as informações. Então, nós podemos olhar por tudo o que acontece sempre o outro lado para poder viver um pouco melhor. Bem, observando tudo isso, que é o cuidar de si, é lógico que uma pessoa que já consegue ter todas essas características também é um espírito iluminado, porque está cuidando de tudo de bom. E então ele partia para o outro ponto, que era o segundo ponto. O primeiro era cuidar de si, o segundo, cuidar do outro. Porque o Evangelho nos diz amar o próximo como a ti mesmo. Ora, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso saber me amar. E eu fazendo tudo isso, eu estou me amando, estou cuidando de mim, estou apto para cuidar do outro, para respeitá-lo, para entendê-lo, para estender-lhe a mão, para perdoá-lo, para não permitir que aquilo que ele faz me magoe ou me ofenda. Muito pelo contrário, que ainda assim eu possa acolhê-lo, me dispor até a dar o outro lado da face, para que ele perceba em dado momento, puxa, realmente ela é uma pessoa do bem. E se é uma pessoa do bem, eu também posso ser, porque hoje o nosso mundo muda por meio do exemplo. No passado, papai e mamãe davam ordem e eu, não é o caso de vocês, que são todos jovens, baixava a cabeça e ficava quietinho. Agora, hoje o jovem nos enfrenta. Ai de nós que façamos alguma coisa e ele já chega e aponta aquilo como ponto negativo. Quem é você para dizer para eu fazer isso se você está fazendo assim? Então, há de se ter este cuidado. Bem, mas aí a gente sabe que amar ao próximo como a ti mesmo não significa só não fazer o mal para o outro, porque alguns de nós têm essa falsa impressão. Não, olha, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém, eu fico no meu pedaço, no meu espaço, chego em casa, tomo o meu banhinho, falo com Deus, ligo a televisão, fico assistindo até a hora de dormir, acabou, não critico ninguém. Mas isto não é o suficiente. Nós sabemos que, além de não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem. E fazer o bem nós podemos fazer de muitas maneiras. Alguns têm aquela preocupação que acha que precisa enfiar a mão no bolso. Isto também. Mas às vezes nós não temos o bolso para enfiar a mão. Nem por isso vamos deixar de ajudar o outro. Começamos ajudando quando nós damos o exemplo. E este outro é o nosso filho que está ali do nosso lado, é o nosso neto, é o nosso colega de trabalho, é o nosso subalterno, às vezes até o nosso superior. Bem, ajudar o outro também tem uma vantagem, amar o próximo, ajudar, estender a mão. Veja, nós estaremos no papel de dar ao invés de receber. E se a gente parar para pensar, muitos de nós ainda não está preparado para receber, porque para receber há de se ter uma dose muito grande de humildade, porque para muitos é uma humilhação. Então, nós estamos no papel, ainda neste momento, de privilegiados, porque podemos ajudar. E significa escolher, eu quero ajudar ou não. Já aquele que precisa da ajuda está à espera daquele que decidiu ajudar.
Então, é um privilégio, é uma vantagem, da qual nós devemos sempre desfrutar. Bem, além disso, né, se diz assim, bom, faça ao outro o que você quer que faça para você. Bem, a gente pode ir além, fazer ao outro o que ele quer que nós façamos. E aí, eu me recordo, numa aula, falando isso, um dos alunos foi numa aula para um grupo da área de saúde, enfermagem, então um aluno disse, mas professora, como é que eu vou fazer o que o outro quer? Eu não sei o que o outro quer. Eu disse, bem, nem sempre. No caso dele, ali foi muito proveitoso, a área da saúde, né? Eu disse, você imagine que está num quarto uma idosa de 80 anos, acamada e que precisa de cuidados. E aí entra aquela pessoa dentro do hospital que vai prestar os cuidados de higiene. E é aquela pessoa descolada, legal, gentil, tal, e entra e já entra. E aí, vovó, vamos fazer a higiene? E usa uma palavra chula e dá-lhe um tapinha na traseira. Como se sentirá aquela idosa? Uma coisa é você fazer isso com um jovem, mas aquela senhora que tem 80 anos e que teve uma educação extremamente radical e tradicional, tem um constrangimento enorme. Então, dá para se saber, sim, em muitos momentos, o que o outro quer que eu faça, independentemente de eu gostar de ser tratado de outra forma. Basta nós afinarmos a nossa sintonia e assim saberemos como agir com cada uma das pessoas que estão à nossa volta. Nós sabemos que tem pessoas que nós precisamos ser mais gentis, mais educados, mais delicados. Há pessoas que a gente precisa ser mais firme na nossa palavra, na nossa colocação, no nosso modo de agir. Mas isso requer de nós o quê? Observação. Quando nós observamos o próximo, nós sabemos como deveremos tratá-lo. Isto não quer dizer que nós vamos tratar alguém que é mal, aquele que nos tratou mal. Este sim também deve ser bem tratado e deve ser tratado com polidez, para perceber que, apesar de, nós sabemos tratá-lo, segundo o Evangelho do Senhor. Bem, é claro que, depois de conseguir cuidar de si mesmo e cuidar do outro, ele então passou a observar o terceiro ponto, que é cuidar dos animais e do meio ambiente. E aquele que cuida bem de si, cuida bem do outro, é claro que cuida bem também do animalzinho e do meio ambiente. E aí já está preocupado com o desperdício, a parte seletiva do lixo, o desperdício da água, começa a educar o seu filho, as pessoas à sua volta, que às vezes não estão preparadas, não observam. Então, às vezes, aquele pequeno comentário, exemplo, cria meios, cria grupos comunitários, se conhece um pouco mais, ou se não conhece, vai participar de eventos, de palestras, e depois cria no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, movimentos, ensinando aqueles que não estão ligados a como cuidar do seu lixo, a como cuidar do animalzinho, a não pegar um animalzinho apenas por capricho e depois largar por aí. Se não pode cuidar daquele animal, encaminhar para os órgãos competentes, as ONGs que hoje estão se dispondo a isso. Enfim, nós vamos nos humanizando, nós humanos vamos nos humanizando. E foi assim que ele passou a observar todos os seus discípulos e, em dado momento, depois de 2 anos, ele conclui que já tinha feito a escolha. Só que a sua escolha caiu sobre 2 discípulos. E aí ele pensou, bem, e agora? O que eu faço? Se eu escolher este, eu sou injusto com este. Se eu escolher este, serei injusto com aquele. E então ele ficou a pensar. E teve uma ideia. Bem, vou lançar um desafio e aquele que souber usar a sabedoria, aquele que for o mais sábio, vai conseguir atingir o objetivo. E então ele fez o seguinte, chamou os 2 discípulos, entregou a cada um deles um punhadinho de feijão, marcou determinado dia, convidou todos os demais e disse o seguinte,
No dia tal, vocês vão colocar esses feijões na botina e vão subir aquela montanha. Aquele que chegar primeiro lá no topo e voltar será o escolhido. E assim foi feito. No dia aprazado, estavam ali os dois, com as suas botinas, os feijões, e todos os demais assistindo. Começaram juntamente a caminhada. Bom, depois de poucos quilômetros, um deles já não conseguia mais caminhar direito, começou a mancar. Mancar, até que em dado momento ele parou. Parou quando ele tirou a botina, os seus pés já estavam cheios de bolhas, todo machucado, sangrando, e ali ele ficou. Enquanto o outro continuou a sua caminhada naturalmente, até chegar no topo e voltar. É claro que, ao voltar, quando todos se encontraram, estavam esperando o sábio, o dirigente, o monge, que iria entregar a posse do seu cargo àquele que todos já conheciam pelo fato do que eles viram, de conseguir subir e descer. Fizeram as comemorações, foi passado o cargo para o vitorioso, e aquele que havia ficado no meio do caminho compreendeu perfeitamente que o outro era merecedor, mas ficou muito curioso. Afinal, como ele tinha conseguido chegar ao topo da montanha e voltar sem dar uma única mancada, e ele estava com o pé naquele estado. Então ele chamou o novo dirigente do lado, cumprimentou-o, mas disse: por favor, mate a minha curiosidade. Como você conseguiu subir esta montanha toda e voltar e conseguir se manter assim equilibrado, sem nenhuma dor aparente, pelo menos? E aquele que foi o vencedor disse: muito simples. Antes de colocar os feijões na botina, eu os cozinhei. Ou seja, aquele que era um problema e que foi lançado como um desafio, mostrou que, por meio da criatividade, aquele discípulo tinha resolvido e tinha assumido um cargo. Então, o que a gente percebe? Que, na verdade, os desafios nos fazem primeiro evoluir, trabalham a nossa criatividade, não é? Porque quando a vida está estável, tranquila e sem problemas, nós também estamos assim. Mas quando surge o problema, nós temos que buscar soluções. E aí nós colocamos em prática a nossa criatividade. Isto também amplia a nossa visão de mundo, a nossa visão de sociedade, de família, a nossa visão espiritual, enfim, tudo que faz parte da nossa vida, nós começamos a olhar de uma forma mais ampla. E, logicamente, quando nós temos um problema, nós podemos entender que a vida está nos dando a possibilidade de ter um impulso a caminho do Senhor. Por quê? Estamos sendo provocados, estamos usando a nossa criatividade. Ou seja, que a vida possa sempre nos trazer problemas, ou melhor, feijões, ou melhor, desafios, para que nós possamos sempre caminhar, evoluindo e sempre nos aproximando mais do Senhor. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Muitos feijões para os senhores. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Pela sua palestra, muito. Por todas as suas dicas que você nos deu, né, de compartilhar essas dicas. E realmente vamos ter que refletir muito, né, a respeito desses desafios que nós temos na nossa caminhada. Aos nossos amigos internautas, o nosso muito obrigada por estar novamente conosco nessa sexta-feira e que possamos estar juntos na próxima sexta para mais uma palestra aqui na Fraternidade. Boa noite, muito obrigada.
isso que ele dizia. Quando ele dizia em lavar a alma ou lavar o espírito, ele queria dizer o seguinte: pararmos e conversarmos com o Mestre. Porque ele, entre aspas, tudo aceita. O que quer dizer tudo aceita? Hoje eu fiquei chateado porque ele me fez isso, aquilo, outro fez aquilo, enfim. Eu preciso desabafar, eu preciso pôr para fora, porque a gente sabe que também se eu engolir um girino, logo terei um sapo no estômago. E então, com o Mestre, sim, eu posso desabafar. Senhor, hoje eu fiquei tão chateada porque aconteceu isso eu não merecia, eu ouvi esse desaforo. Olha, a pessoa me fez essa desfeita, porque ainda como seres imperfeitos, nós permitimos que o outro interfira no nosso estado emocional. E aí, então, nós contamos tudo para o Mestre. E depois que contamos tudo para ele, nós ficamos mais leves. Bom, isto daí representa a água do banho no nosso corpo. Quando você primeiro passa a água, você já sente o alívio. Aí vem o sabonete para tirar a craca, não é? O sabão. E aí, no caso da alma, o que vem depois desse desabafo com o Senhor? A prece. Falamos tudo o que queríamos a Ele, aliviamos o nosso coração e fazemos a prece. Para selar aquela paz, para ficarmos totalmente tranquilos, para podermos repousar ou iniciar o nosso dia de trabalho, ou não importa. Esta é a forma de lavar a alma, sem nos arrependermos, sem depois achar, o que eu fiz não deveria ter feito. Bem, só isso? Não. Nós também precisamos perfumar a alma. E como é que nós perfumamos a alma? Bem aí, pela renovação das atitudes, a mudança das nossas atitudes, senão de nada vai adiantar, a gente vai repetir tudo de novo. E esta higiene é completa, higienizamos o nosso corpo, olha lá, o capítulo 17, cuidar do corpo e do espírito. Ou seja, eu tenho que cuidar deste veículo que permite que o meu espírito se manifeste. Mas o meu espírito merece um corpo bem cuidado. Bem, era só isso que ele observava? Não. Aí ele passou a observar nos seus discípulos também como eles se alimentavam. Porque a gente sabe, todos nós em algum momento, às vezes com constância, às vezes de vez em quando, somos glutão, ou às vezes cortamos tudo. Não vou comer mais nada porque agora eu quero emagrecer, ou seja, não há equilíbrio. E não há hoje o que se dizer que não sabíamos, porque hoje a mídia está aí, as palestras, as escolas, as revistas, tudo nos orienta para uma alimentação saudável. E normalmente a alimentação saudável, eles não dizem corte pela raiz aquilo que você gosta, mas sim coma com equilíbrio. E desta forma, nós seremos pessoas mais saudáveis, porque o nosso espírito merece um corpo saudável. E hoje, pela própria ciência, nós sabemos que, aliás, eu assisti esta semana uma palestra de uma médica lá no CIE, e ela ratificou dizendo que de 70% a 97% dos problemas de saúde que nós temos é provocado por nós mesmos. Inclusive a parte genética, cada dia eles entendem que diminui ainda mais. Até podemos ter, sim, a tendência, a potencialidade do nosso organismo, mas se nós não dispararmos o gatilho, nós enfrentaremos a nossa jornada terrena inteirinha sem desenvolver aquela doença. Então, haveremos de ficar atentos a isso. A alimentação saudável promete um corpo íntegro, saudável, com possibilidades de cumprir a nossa jornada integralmente. Bem, mas ele acompanhava também o comportamento no trabalho de cada um daqueles discípulos, né? Como é que eles atuavam? Porque ainda entre eles havia aqueles que davam ordens e havia também os que recebiam. E como é que agia cada um daqueles que dava ordem? Era com arrogância, com imposição?
Era com carinho, era com tato, era com o cuidado, como um professor ensinando, fazendo as correções na hora certa? E aqueles que ainda estavam no papel de subordinado, acatavam as ordens de forma tranquila, resmungavam, faziam as coisas com má vontade? E não sei por que isso às vezes nos traz assim uma certa reflexão. Porque como somos nós no nosso dia a dia, né? Algumas pessoas são privilegiadas porque fazem o que amam. Mas isto não impede que a gente ame o que a gente tem que fazer. Isto depende simplesmente de uma escolha, de eu entender que se eu não faço o que eu amo, eu posso amar aquilo que estou fazendo, porque neste momento a vida só me permitiu fazer aquilo para que eu possa trazer o pão nosso de cada dia para o meu lar. Ah, sim, mas ele observava também cada um dos seus discípulos no comportamento e se desfrutavam de horas de lazer. Puxa, lazer também é importante? É, porque o lazer também representa a saúde. Aqueles que cumprem uma jornada adequada, aqueles que hoje, porque pela correria da vida moderna, hoje nós nos preocupamos mais com o ouro do que com a nossa saúde. Ganhamos sim muito mais para depois gastar tudo com a nossa saúde. E sabemos que se todos nós dermos o tempo necessário para o lazer, para relaxar, para refletir, para pensar sobre a vida, para admirar a natureza, porque muitos de nós acham que o lazer representa gastar. Bem, isto não impede que gastemos, e se tivermos, por que? Boa noite a todos, bem-vindos à nossa casa, aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite, muito obrigada pela companhia. Estamos novamente reunidos aqui na Fraternidade Francisco de Assis para mais uma palestra, recebendo na noite de hoje a nossa companheira Cida Mello, que traz como tema para a nossa reflexão os desafios nos fazem evoluir. Então, eu acho que a Cida, pelo tema da palestra, pelo título, né, nos traz informações para que a gente reflita bastante a respeito desses desafios que todos nós enfrentamos durante a nossa caminhada. Cida, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite tão prontamente, e o microfone é todo seu. Boa noite a todos. Os presentes, os virtuais. Eu agradeço a Deus nosso Pai a oportunidade de estar aqui, ao convite da casa, e peço a Jesus nosso Mestre que faça de mim instrumento das suas palavras. Bem, para começar a falar do tema da noite, eu trouxe uma pequena história para contar para os senhores. Havia um mosteiro que era referência entre os seus pares. Dali saíam os melhores discípulos, os melhores projetos, as pessoas que eram atendidas sempre estavam mais satisfeitas, enfim, tudo servia de exemplo aos demais. E este mosteiro seguia tão bem porque era dirigido por um monge que era tido como sábio entre os demais. E por muito tempo foi assim. Mas com o passar do tempo, ele se deu conta que já estava bem velhinho e precisava preparar um sucessor para que aquilo pudesse continuar caminhando a contento, atendendo a comunidade, criando discípulos com condições de dar continuidade às atividades, fosse ali ou em outro lugar. Mas para isso ele pensava, como poderei selecionar alguém não sendo injusto? E aí ele traçou um plano. E desse plano, ele considerou 3 pontos muito importantes. E o primeiro deles, ele considerou a importância de cuidar de si. Imagine que ele usou o capítulo 17
do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Sedes Perfeitos, cuidar do corpo e do espírito, pois ele achava importante, sim, que se cuidasse do corpo. E por que cuidar do corpo? Bem, pensava ele, se somos espíritos eternos e para estar encarnado aqui na Terra, precisamos de um corpo. O maior presente que Deus nos deu, entre tantos outros que recebemos diariamente, é este corpo. Este corpo lindo, este corpo maravilhoso, este corpo perfeito, este corpo que age, este corpo que me permite pensar, porque alguns de nós ficamos constrangidos por pequenos detalhes e passamos a vida infelizes, porque não temos a altura desejada ou não temos o peso em que a moda determina, a cor do nosso olho não é a cor mais bonita, e estes pequenos detalhes acabam trazendo aquela névoa no nosso dia a dia e não nos permitindo viver intensamente. Bem, quando ele então se propõe a passar a observar cada um dos seus discípulos, ele começa observando a aparência. E sim, a aparência no sentido de cuidados, e não aquele visual que nós nos preocupamos. O cuidado, sim. Que tipo de cuidado? Começando pela higiene. Nossa, mas nós vamos falar de higiene aqui hoje? Ah, sim, vamos. E sabe que higiene? Começando pela higiene do corpo. Aquela higiene que a gente faz, simples e básica, com água e sabão. Quem não adora chegar em casa depois de um dia louco na rua, trabalhando, pegando condução, calor, atropelos, e tomar aquele banho refrescante? Ah, nos sentimos outra pessoa minutos depois. Ou então, naquele dia de muito frio, que estivemos na rua, trabalhando, andando, tomando chuva, enfim, todo aquele sofrimento, aí chegamos em casa e encontramos aquele banho quentinho, reconfortante. Depois disso, um caldinho, então, melhor que isto, só a cama. Mas, enfim, este banho que nós tomamos, que é com água e sabão, às vezes um sabão de marca, às vezes um sabão mais simples, mas não importa. Depois disso, o que nós queremos? Ah, nos perfumar. E de que forma? Usando uma colônia, não é? Nós, mulheres, principalmente, pegamos lá o borrifador e por todo o corpo, não é? E nos sentimos maravilhosas. Agora, será que só essa higiene é suficiente? Bem, ele achava que não. A higiene da alma também, ou do espírito, como quer que queiramos falar. E aí, como é que ele entendia e ele observava em seus discípulos esta higiene? Bem, vocês já ouviram aquele ditado que diz assim, eu lavei a alma. Bom, normalmente quando a gente diz isso, a gente lavou de lama, na verdade. Porque a gente às vezes já vinha aborrecido, chateado, invocado, enfim, todas aquelas coisas negativas e chegamos para alguém e falamos tudo o que pensamos, que queremos e o que não queremos também. E depois o que acontece? Nos arrependemos. Então não é exatamente disso. Da sedução rejuvenesceu 10 anos. 10 para lá, 10 para cá, 20 anos cirurgia plástica natural, não é? Aí eu vi uma palestra e que eu achei muito interessante. O palestrante falava do sorriso e ele dizia assim, mas o sorriso tem que ser natural, espontâneo. E aí ele punha no data show, oxe, agora que eu vi que eu estou lá, a foto de uma mulher, uma amiga dele, né? E ele dizia assim, todas as palestras que eu falo do sorriso, eu ponho a foto da minha amiga. E essa amiga era uma mulher de meia idade, loira, uma mulher bonita, né? Sorrindo. E ele disse, eu liguei para ela e disse assim, olha, todas as palestras sobre sorriso, eu ponho a sua foto para mostrar para o pessoal.
Só que tem uma coisa boa e uma ruim, ou uma positiva e uma negativa. A positiva é que eu mostro para o pessoal, olha gente, que sorriso lindo, é um sorriso natural, é assim que tem que ser, porque rejuvenesce e tal, e aí falo muita coisa. Mas o lado negativo eu digo, vocês querem ver como eu provo que o sorriso dela é natural? Aqui, olha os pés de galinha aqui. Então eu mostro para todo mundo os seus pés de galinha. Aí eu pensei o seguinte, bem, eu até posso pensar em fazer qualquer plástica daqui para frente, mas tirar os pés de galinha, nunca, porque ele vai garantir o nosso sorriso natural, né? O nosso sorriso espontâneo que abre portas, que conquista pessoas, enfim. E depois disso, a outra coisa que ele observava era o otimismo de cada um. Aliás, sorriso e otimismo, ele parece até que caminha um pouquinho junto, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa otimista carrancuda. E uma pessoa sorridente, alegre, espontânea também que seja uma pessoa mal-humorada. É claro que dentro desse otimismo, ele observava aqueles que eram realistas, né? Porque senão você está num prédio e pensa, vou esperar o elevador, não, eu sou otimista, daqui eu... E aí a gente cai os 10 andares lá embaixo. Não, é o otimismo com realidade, sabendo que é possível a gente lutar por aquilo, a gente acreditar, né? É ter o nosso pensamento otimista. Por quê? Nós podemos escolher sempre também o nosso tipo de pensamento. E quem tem um pensamento negativo, e nós sabemos das ondas magnéticas, tudo aquilo que a gente estuda dentro da doutrina, e está ali explícito para a gente, são vínculos que nós fazemos. Então, se o nosso pensamento é negativo, com o que é que nós vamos nos ligar? E alguns de nós depois dizem, não, é o meu obsessor. Não, primeiro que ele não é seu, não se apodere dele. Pense no meu em coisas boas, né? Aquele eventual obsessor até pode se tornar, entre aspas, o meu, se eu tenho sintonia com a forma dele pensar e ver o mundo, ainda que seja lá do plano espiritual. Aliás, tem o obsessor encarnado também, ou seja, aquela pessoa negativista que você está sempre ali do lado e convivendo, como é que a gente começa a se sentir? Assim também, desanimado, aborrecido. Isto não quer dizer que a gente deva se afastar do outro, não. Nós podemos estender a mão, mas é claro que para isso há um limite, se o outro quiser ser ajudado. Porque às vezes a gente chega, dá um toque, fala, olha, não pode ser assim, precisa mudar, você vê, isso está te prejudicando no trabalho, isso está te prejudicando nas relações familiares, nas relações sociais. Mas tem aquele que diz, não ligo, eu sou assim mesmo, é a síndrome da Gabriela, né? Então, a gente vai deixar a pessoa viver a vida dela e vamos continuar a viver a nossa. E muito importante, então, estar atento ao tipo de pensamento que nós temos. Como aquele dia no metrô, eu tive que escolher, eu só tinha 2 opções. Ou eu me apavorava com a situação, ou eu mudava o pensamento. E foi maravilhoso quando eu me sintonizei ao mestre. Graças a Deus não aconteceu nada. Todos os dias todo mundo enfrenta isso. Raramente acontece alguma coisa. É claro que o raramente a mídia divulga constantemente. Uma outra preocupação que nós temos que ter, porque se nós nos focarmos naquilo que a mídia mostra, nós estamos vendo que o mundo está acabando, e nós sabemos que não está acabando. Nós podemos estar vivendo um momento de transição, de um mundo de provas e expiações. Não é verdade? Não é isso que o Evangelho nos diz? É um momento de transformação. E nós, então, precisamos ajudar, apoiar e pensar de forma positiva, acreditando que, apesar de tudo que a gente vê aí, o mundo está melhorando, porque nós, como sociedade, estamos vivendo mais, temos mais recursos, temos mais informações. O que nós não tínhamos no passado, provavelmente, eram as informações. Então, nós podemos olhar por tudo o que acontece sempre o outro lado para poder viver um pouco melhor. Bem, observando tudo isso, que é o cuidar de si, é lógico que uma pessoa que já consegue ter todas essas características também é um espírito iluminado, porque está cuidando de tudo de bom. E então ele partia para o outro ponto, que era
O segundo ponto, o primeiro era cuidar de si, o segundo, cuidar do outro. Porque o Evangelho não nos diz amar o próximo como a ti mesmo. Ora, se eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, eu preciso saber me amar. E eu fazendo tudo isso, eu estou me amando, estou cuidando de mim, estou apto para cuidar do outro, para respeitá-lo, para entendê-lo, para estender-lhe a mão, para perdoá-lo, para não permitir que aquilo que ele faz me magoe ou me ofenda. Muito pelo contrário, que ainda assim eu possa acolhê-lo, me dispor até a dar o outro lado da face, para que ele perceba em dado momento, puxa, realmente ela é uma pessoa do bem. E se é uma pessoa do bem, eu também posso ser, porque hoje o nosso mundo muda por meio do exemplo. No passado, papai e mamãe davam ordem e eu, não é o caso de vocês, que são todos jovens, baixava a cabeça e ficava quietinho. Agora, hoje o jovem nos enfrenta. Ai de nós que façamos alguma coisa e ele já chega e aponta aquilo como ponto negativo. Quem é você para dizer para eu fazer isso se você está fazendo assim? Então, há de se ter este cuidado. Bem, mas aí a gente sabe que amar ao próximo como a ti mesmo não significa só não fazer o mal para o outro, porque alguns de nós têm essa falsa impressão. Não, olha, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém, eu fico no meu pedaço, no meu espaço, chego em casa, tomo o meu banhinho, falo com Deus, ligo a televisão, fico assistindo até a hora de dormir, acabou, não critico ninguém. Mas isto não é o suficiente. Nós sabemos que além de não fazer o mal, nós precisamos fazer o bem. E fazer o bem nós podemos fazer de muitas maneiras. Alguns têm aquela preocupação que acha que precisa enfiar a mão no bolso. Isto também. Mas às vezes nós não temos o bolso para enfiar a mão. Nem por isso vamos deixar de ajudar o outro. Começamos ajudando quando nós damos o exemplo. E este outro é o nosso filho que está ali do nosso lado, é o nosso neto, é o nosso colega de trabalho, é o nosso subalterno, às vezes até o nosso superior. Bem, ajudar o outro também tem uma vantagem, amar o próximo, ajudar, estender a mão. Veja, nós estaremos no papel de dar ao invés de receber. E se a gente parar para pensar, muitos de nós ainda não está preparado para receber, porque para receber há de se ter uma dose muito grande de humildade, porque para muitos é uma humilhação. Então, nós estamos no papel, ainda neste momento, de privilegiados, porque podemos ajudar. E significa escolher, eu quero ajudar ou não. Já aquele que precisa da ajuda está à espera daquele que decidiu ajudar. Então é um privilégio, é uma vantagem da qual nós devemos sempre desfrutar. Bem, além disso, se diz assim, bom, faça ao outro o que você quer que faça para você. Bem, a gente pode ir além, fazer ao outro o que ele quer que nós façamos. E aí eu me recordo numa aula falando isso, um dos alunos foi numa aula para um grupo da área de saúde, enfermagem, então um aluno disse, mas professora, como é que eu vou fazer o que o outro quer? Eu não sei o que o outro quer. Eu disse, bem, nem sempre. No caso dele, ali foi muito proveitoso, a área da saúde, Eu disse, você imagine que está num quarto uma idosa de 80 anos, acamada e que precisa de cuidados. E aí entra aquela pessoa dentro do hospital que vai prestar os cuidados de higiene. E é aquela pessoa descolada, legal, gentil, tal, e entra e já entra. E aí, vovó, vamos fazer a higiene? E usa uma palavra chula e dá-lhe um tapinha na traseira. Como se sentirá aquela idosa? Uma coisa é você fazer isso com um jovem, mas aquela senhora que tem 80 anos e que teve uma educação extremamente radical e tradicional,
tem um constrangimento enorme. Então dá para se saber, sim, em muitos momentos, o que o outro quer que eu faça, independentemente de eu gostar de ser tratado de outra forma. Basta nós afinarmos a nossa sintonia e assim saberemos como agir com cada uma das pessoas que estão à nossa volta. Nós sabemos que tem pessoas que nós precisamos ser mais gentis, mais educados, mais delicados. Há pessoas que a gente precisa ser mais firme na nossa palavra, na nossa colocação, no nosso modo de agir. Mas isso requer de nós o quê? Observação. Quando nós observamos o próximo, nós sabemos como deveremos tratá-lo. Isto não quer dizer que nós vamos tratar alguém que é mal, aquele que nos tratou mal. Este sim também deve ser bem tratado e deve ser tratado com polidez, para perceber que, apesar de, nós sabemos tratá-lo, segundo o Evangelho do Senhor. Bem, é claro que, depois de conseguir cuidar de si mesmo e cuidar do outro, ele então passou a observar o terceiro ponto, que é cuidar dos animais e do meio ambiente. E aquele que cuida bem de si, cuida bem do outro, é claro que cuida bem também do animalzinho e do meio ambiente. E aí já está preocupado com o desperdício, a parte seletiva do lixo, o desperdício da água, começa a educar o seu filho, as pessoas à sua volta, que às vezes não estão preparadas, não observam. Então, às vezes, aquele pequeno comentário, exemplo, cria meios, cria grupos comunitários, se conhece um pouco mais, ou se não conhece, vai participar de eventos, de palestras, e depois cria no seu prédio, na sua rua, no seu bairro, movimentos, ensinando aqueles que não estão ligados a como cuidar do seu lixo, a como cuidar do animalzinho, a não pegar um animalzinho apenas por capricho e depois largar por aí. Se não pode cuidar daquele animal, encaminhar para os órgãos competentes, as ONGs que hoje estão se dispondo a isso. Enfim, nós vamos nos humanizando, nós humanos vamos nos humanizando. E foi assim que ele passou a observar todos os seus discípulos e, em dado momento, depois de 2 anos, ele conclui que já tinha feito a escolha. Só que a sua escolha caiu sobre 2 discípulos. E aí ele pensou, bem, e agora? O que eu faço? Se eu escolher este, eu sou injusto com este. Se eu escolher este, serei injusto com aquele. E então ele ficou a pensar. E teve uma ideia. Bem, vou lançar um desafio e aquele que souber usar a sabedoria, aquele que for o mais sábio, vai conseguir atingir o objetivo. E então ele fez o seguinte, chamou os 2 discípulos, que não trabalhamos, somos merecedores, mas às vezes mesmo trabalhando, momentaneamente, não temos recurso para isso. Mas se formos observadores, encontraremos muitas opções de lazer bem em conta e às vezes até gratuita. Ou seja, há possibilidade sim, nem que seja sentar na praça, naquela hora gostosa que o sol está se pondo, ou logo no amanhecer, para observar a natureza, aquele pássaro que está cuidando do seu filhote, e isto serve para simplesmente desligar aquela aceleração mental e que, consequentemente, nos dando a tranquilidade de pensamento, trará tranquilidade para o nosso coração, a nossa pressão tende a baixar, a calma se instalar e nos sentirmos em paz. Isto é um medicamento. Bem, aí ele observava também o modo de cada um fazer a sua prece. E aí, falando em prece, a gente pode pensar em 3 situações, né? O local, as palavras e o momento. É claro que, quando nós nos deparamos com um local como este, fica muito mais fácil, porque a vibração já é uma vibração de prece, né? Todos estão em sintonia, então o ambiente está preparado. Mas, primeiro que nós não temos um ambiente assim todos os dias. Às vezes, nem essa uma vez por semana nos é permitido por algum motivo.
E aí, como é que fica? Então, não faremos a nossa prece? E quanto às palavras? Bem, alguns de nós, se for convidado para vir aqui à frente, já não haverá mais prece, porque não tem coragem, porque acha que para fazer a prece se precisa de palavras bonitas. Mas nem sempre as palavras bonitas têm conteúdo, muitas delas são vazias. Todos nós sabemos que o verdadeiro momento de prece, e acho que cada um de nós já viveu, é aquele momento em que há uma dor emocional muito grande. E naquele momento, quando nós nos conectamos com o Senhor, às vezes não sai palavra nenhuma. E este silêncio é uma das melhores e mais profundas das preces que nós fazemos. Portanto, não devemos nos preocupar com as palavras que usamos, porque o Mestre não mede a nossa fé, a nossa necessidade, a nossa confiança, a nossa esperança pelas palavras que falamos e muito menos pela beleza delas. Senão, todos teríamos que ser catedráticos, fazer curso de oratória, fazer mestrado, doutorado e só aí falar com ele. Bem, e o momento? Algumas pessoas ficam preocupadas, mas será que agora é o momento? E aí, há umas 2 ou 3 semanas atrás, me ocorreu um fato interessante. Eu marquei um compromisso numa sexta-feira de manhã no Jabaquara, 9 horas da manhã. E eu estou aqui no Tatuapé. Optei, na véspera, por ir de metrô. Sexta-feira de manhã, acordei e estava chovendo. Aí eu conheci o metrô, na sexta-feira, 7 horas da manhã, num dia de chuva. Muito bem. Depois de passar 10 trens e não conseguir entrar em nenhum, eu disse, bom, agora eu vou, porque senão eu vou me atrasar. E aí eu já comecei a ficar agitada. Então, no 11º, eu ergui o pé, porque você não precisa dizer, eu vou caminhar, o pessoal te leva. Eu ergui o pé, quando eu ergui, coloquei dentro do vagão, pus o pé no chão. Ergui o outro pé. Gente, eu calço 33. Quando eu tentei abaixar o pé, não tinha espaço. Eu fiquei com o pé no chão e o outro no ar. Muito tranquilo, não tinha como segurar, porque eu não alcançava, mas também não precisou, porque tinha gente a toda volta. E gente, todo mundo mais alto que eu. No primeiro momento, a bolsa aqui, a mão ficou presa, eu estava assim, imagine, com o pé erguido aqui, e pensando, o primeiro pensamento que veio é, Senhor, se acontecer alguma coisa agora, pode parar, antes de completar. Aí, veja, isto era 7h30, 15 para as 8, compromisso às 9, eu estava começando o dia, então eu podia escolher. Já de manhã estragar o meu dia com os pensamentos negativos ou eu não tive dúvidas. Não precisei me segurar, porque quem estava à minha volta toda me segurava. O chão não tinha mesmo. Eu fechei os meus olhos e entendi que aquele era um momento. E aí eu comecei a conversar com o Senhor. E foram 3 estações que eu passei tranquilamente, conversando, orando, para poder me tranquilizar. E depois de 3 estações, o meu pé foi descendo, alcançou o chão, eu, obrigado, Senhor, pronto, desliguei. Não me desliguei dele, mas daquele momento de prece, porque eu já estava fortalecida, segura, confiante e pude tocar o meu dia. Então, o momento de prece, ou como fazemos, o local, as palavras e o momento, todo e qualquer, não importa, basta que sintamos necessidade, às vezes só, obrigado, Senhor, por ter enfrentado alguma coisa que a gente achou que não ia conseguir, por ter nos dado coragem, por ter nos aliviado na ansiedade. Poucas palavras, às vezes só o silêncio do nosso coração agradecido. Bem, uma outra coisa que ele observava em cada um dos discípulos era se havia sorriso
no rosto daquelas pessoas. Porque nós sabemos que o sorriso é, sim, muito importante. O sorriso abre portas, o sorriso torna a nossa vida mais leve, né? E eu sei que em outras palestras, mesmo aqui, eu já falei da musculatura da sedução, principalmente para nós mulheres. Porque quando a gente está emborrecida, está com aquela cara brava, o nosso semblante cai e envelheceu 10 anos. Agora, ao contrário, se a gente sorrir, mas sorrir com naturalidade, olha, aqui sobe, subiu, é a musculatura